introdução aqui no livro de Atos, né? O livro de Atos, então, é um segundo livro, né? Escrito por Lucas, a um tal de Teófilo, que não sabemos quem é. O primeiro livro é o Evangelho de Lucas, e há várias teorias, né, sobre quem é Teófilo. A meu modo de ver, eu já falei isso e vou repetir, a meu modo de ver, ele seria uma pessoa envolvida no julgamento de Paulo, que estaria envolvida no julgamento de Paulo, né? Que seria envolvido, uma pessoa que seria envolvida no julgamento do apóstolo Paulo. Por isso que, a meu modo de ver, ele é chamado de excelentíssimo por Lucas, né? Lá no início de Lucas. E Lucas, então, a meu modo de ver, quer dizer, não, como eu falei, não faz diferença, porque ninguém sabe quem é Teófilo, né? Então, eu vou dar minha opinião, que é tão ruim quanto a de qualquer um, ou tão boa, né, quanto a de qualquer um. A meu modo de ver, Teófilo estaria envolvido no julgamento de Paulo, e ele, então, precisava, vamos dizer assim, de informações, né? De informações. Eu acho que ele seria defensora do apóstolo Paulo lá em Roma. Então, Lucas, por uma razão ou outra, teria então enviado esses dois livros para ele, porque isso tem a ver com a primeira prisão, né? Porque a acusação dos judeus era de que Paulo estava sendo traidora com relação também a Roma, promovendo a revolução, esse tipo de coisa assim, era contrária a Roma. Eles queriam, vamos dizer assim, que os romanos, vamos dizer assim, matassem Paulo como os romanos mataram Jesus, entendeu? Então, Paulo tinha apelado para César, vocês lembram disso, lá em Jerusalém, porque se ele não apelasse para César, ele acabaria sendo morto pelos judeus, na verdade. Armaram uma armadilha para ele, coisa e tal. E nós sabemos disso, né? Lá no livro, nós vamos verificar isso. Né? No livro de Atos, acho que vai falar sobre isso, lá no fundo, né? Então, Paulo apelou para César, porque ele tinha ele tinha essa dupla cidadania, ele era romano e judeu, e como tal ele seria julgado em Roma, né? Então, esse Teófilo provavelmente morava em Roma, e Paulo, no final o que muitos consideram o final da terceira viagem missionária, Paulo foi preso em Jerusalém, certo? Eu acho que já era a quarta viagem, mas não faz diferença nenhuma. Ele estava a caminho da Espanha, ia passar por Roma. Primeiro, quando ele saiu de Éfeso na terceira viagem, passaria pela Macedônia, pela Acaia, fazendo recolhimento das ofertas aos irmãos pobres da Judéia, e teria ido para Jerusalém. De Jerusalém ele ia à Espanha, passando por Roma. Só que em Jerusalém foi preso, e tudo isso aí, esse problema aí que ele teve que eventualmente apelar para César, e ganhou uma viagem grátis para Roma, né? Foi levado preso para Roma, né? Então, agora, eu entendo, né, do ponto de vista de defesa, vamos dizer assim, eu entenderia que Teófilo precisaria entender quem era o mestre de Paulo, quem era o mestre de Paulo, o que é que o mestre de Paulo ensinava. E aí o livro de Lucas
falando sobre Jesus, né? E depois, então, aí Lucas, então, mostraria quem é Paulo como discípulo de Jesus, mas, na sabedoria de Lucas, ele fala primeiro sobre quem era Pedro, depois quem era Paulo. Porque se Paulo fosse acusado, teria que haver acusação também contra Pedro. E os judeus não iam querer Pedro acusado. Pedro era o apóstolo da circuncisão. Então, você vê que no começo, os primeiros 12 capítulos é mais sobre Pedro. Aí depois entra em Paulo no capítulo 9. E fala bastante de Paulo. Praticamente o resto do livro é sobre Paulo. Basicamente sobre Paulo. Ok? E o livro termina antes do julgamento. Antes do julgamento de Paulo. Então, a meu modo de ver, ali em Atos, capítulo alguém lê para nós aí do 1 ao 11, por favor. 1 ao 11. Atos 1, 1 ao 11. Sim. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dita estas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos do céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Obrigado. Então, olha só. Nós sabemos lá do primeiro livro que Lucas não era nem apóstolo e nem judeu, né? Lucas era um gentil e, como de profissão, ele era médico. E ele, então, fez uma acurada investigação dos fatos a respeito de Jesus e foi aí que ele enviou, então, o livro de Lucas, o Evangelho. A meu modo de ver, é o mais detalhado. É o mais detalhado porque Lucas pesquisou muito sobre Jesus para dar informação sobre Jesus para Teófilo. Quando é que ele fez essa? Quando é que ele escreveu o livro de Lucas? A meu modo de ver, foi quando Paulo ficou preso em Cesareia durante um período de 2 anos. Porque Paulo ficou preso 4 anos, 2 anos em Cesareia e depois levado para Roma, onde ficou preso 2 anos. Então, nesses 2 anos lá em Cesareia, que é o porto de Jerusalém, vamos dizer assim, né? Então, Lucas pesquisou muito e mandou essa informação, toda essa informação sobre Jesus para Teófilo. Agora, aqui no versículo 6 diz, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Porque Jesus falou assim, olha, Jesus, antes de ir para o céu, falou assim, olha, agora vocês vão para Jerusalém e esperem a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Aí vocês vão ser minha testemunha.
Então, olha só. Então, Paulo seria testemunha de Jesus. Mas quem era Jesus? Aí o Lucas. Então, Teófilo entenderia muito bem o que é que Paulo faria como testemunha de Jesus, porque Jesus foi muito bem descrito no livro de Lucas, onde Teófilo fez toda uma pesquisa, Lucas fez toda uma pesquisa sobre quem era Jesus. Ele pesquisou, conversou provavelmente com Maria, com os apóstolos, com os discípulos lá em Jerusalém, fez uma pesquisa muito boa. Porque Lucas, na verdade, era um gentio. Ele não era da Judéia. De onde ele era, provavelmente? Troade. Provavelmente de Troade, ou ele era um asiático de Troade, ou ele era um macedônio de Filipos, um dos dois. Mas ele não era da Judéia, ele não era nem judeu, né? Nem judeu. Então, ele fez uma pesquisa. A memória de ver, ele não conheceu Jesus. A memória de ver, ele nem conheceu Jesus. Certo? Pessoalmente, não. A memória de ver. Porque ele aparece... Não, isso aí é mais sobre Lucas. Mas ele aparece pela primeira vez já na segunda viagem missionária em Troade. Na segunda viagem missionária de Paulo. Certo? Então, isso foi bem depois, né, de Jesus ter ido para o céu, etc, etc. Então, Lucas, escrevendo sobre Jesus, a Teófilo, e dizendo que os discípulos de Jesus seriam testemunhas de Jesus, então Teófilo saberia o que é que Paulo faria como discípulo de Jesus Cristo. E aqui diz, no versículo 6, então os que estavam unidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo que restaura o reino de Israel? Então, como eu já disse, a memória de Jesus é o restaurador do reino. Agora, isso aí não ajudaria muito a Teófilo. Não ajudaria muito. Então, como é que ele vai restaurar o reino a Israel? Que é o restaurador, né? Então, em Mateus, Jesus é Emmanuel, Deus conosco, o prometido. Aí Marcos é o homem poderoso, o rei poderoso, diferenciado. Em João é o verbo que se fez carne, habitou entre nós, ele graça e verdade, o verbo criador de todas as coisas, que era Deus no princípio. E aquilo é o restaurador. Mas aí vai restaurar o reino a Israel? Mas espera aí. Então, é um revolucionário, porque ele é chamado, inclusive, o filho de Davi, e Davi foi conquistador, dominou nações. Então as acusações dos judeus fazem sentido. Jesus vai mesmo criar uma revolução. Certo? Então, mas com a informação de Lucas sobre Jesus, Jesus não parece ser revolucionário, não, do ponto de vista do mundo, né? Do ponto de vista dos romanos, do ponto de vista que vai destruir o Império Romano, entendeu? Eu até acho interessante, certo? Que não foi mencionado nada sobre Daniel, porque Daniel deixou bem claro que o reino de Cristo dominaria o Império Romano, mas não do ponto de vista do mundo, de guerra. Porque olha quem é Jesus aqui. Esse Jesus de Lucas, não tem jeito de que vai ser revolucionário, não. Inclusive, ele foi morto. Certo? Então, mas aí entra o livro de Atos. O livro de Atos, então, vai esclarecer para Teófilo no que consistiria a restauração. O que seria a restauração? Ok? Porque já Paulo era um restaurado propagando a restauração. Os discípulos de Jesus, sendo testemunhas de Jesus, seriam
propagadores da restauração, porque eles foram também restaurados, certo? Agora, interessante esses dois varões aqui, certo? Imagine só, você está ali olhando os apóstolos de Jesus, vendo Jesus indo para o céu, e dois varões falam, o que vocês estão olhando? Ó, olha lá, ó o nosso mestre indo para o céu, entendeu? É como se fosse assim, uma pergunta estranha, né? O que vocês estão vendo? Ah, aí, ó. Olha lá, então está vendo o Jesus lá indo para o céu, entendeu? Então ele falou assim, olha, acontece o seguinte, esses varões disseram assim, varões galileus, porque eram todos galileus, né? Os apóstolos de Jesus eram galileus, né? Galileus, quer dizer, da Galileia, né? Lá do norte. Varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Por quê? Ué, porque Jesus está subindo. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, esse Jesus que está subindo ao céu, ou que subiu ao céu, está subindo ao céu, virá do modo como viste subir. Então, quer dizer o seguinte, a restauração começa no começo e acaba no fim. A restauração começou com a ida de Jesus e vai terminar com a volta de Jesus. Então, nós estamos na restauração. Porque toda vez que alguém é batizado, toda vez que alguém nasce de novo, a restauração vai continuando. E cada vez que a gente é progredindo, crescendo, a restauração está em processo. E só vai terminar com a volta de Jesus. Agora, o ponto-chave aqui do livro, a meu modo de ver, o ponto-chave é exatamente no que consiste a restauração. Entendeu? No que consiste a restauração. Então, você vê aí as características da restauração. Você não vê nenhuma revolução aí mencionada, certo? Então, olha toda a história aí, desde o nascimento de Jesus. Lucas está dando a Teófilo toda a história do cristianismo desde Jesus, certo? Desde Jesus, que é livro de Lucas, né? Até Jesus foi para o céu e até Paulo, ali em Roma. Toda a história, resumida aí, entendeu? Mas mediante uma pesquisa muito detalhada. Lucas foi muito cuidadoso, ele pesquisou, conversou com todo mundo, com os apóstolos, e fez essa dissertação maravilhosa aí, vamos dizer assim, podemos até mesmo dizer que uma bibliografia de Jesus, né? E depois uma continuidade, assim, uma continuação, explicando o trabalho dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, principalmente Pedro, depois Paulo, e depois outros, ok? E terminando, naturalmente, parando onde eles, naquele momento, que era Roma, Paulo preso, certo? Esperando o julgamento. Esperando o julgamento. Paulo não foi julgado ainda. Paulo está aí para ser julgado no final de Atos 28. Né? Paulo está preso. Está na cadeia, esperando o julgamento. Ok? E ele, então, podia receber pessoas, porque, a meu modo de ver, a acusação contra Paulo era uma acusação razoavelmente leviana, né? Não tinha muita acusação pesada contra Jesus. Né? Espera aí. Eles estavam acusando Jesus de ser revolucionário, Jesus não, Paulo. E toda a história não mostrava nada disso. Então, Paulo estava, inclusive, no que nós chamamos de uma prisão domiciliar, né? Lá no versículo 30 do capítulo 28, diz assim,
Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não era revolucionário. Era, mas não era. Jesus, a meu modo de ver, Jesus fez a maior revolução de todos os tempos, né? Mas é uma revolução espiritual. É uma revolução que mudou a história da humanidade de maneira tal que vai ficar mudada para toda a eternidade. Certo? E está, hoje, então você lembra lá em Daniel, por exemplo, né? Os babilônios, que eram os caldeus, seriam vencidos pelos medo-persas. Os medo-persas seriam vencidos pelos gregos. Os gregos seriam vencidos pelos romanos. Os romanos seriam vencidos pelos cristãos. Só que a vitória dos cristãos sobre os romanos, uma guerra desproporcional em todos os sentidos. Primeiro, os romanos usavam armas físicas, espada e fogo e cruz, crucificando pessoas e feras famintas, que eram coisas poderosas fisicamente falando. E os cristãos usavam armas poderosíssimas também, que eram armas espirituais. Finalmente, quem ganhou? O reino de Cristo, só que levou aproximadamente 4 séculos, né? 4 séculos. Uma guerra longa. Mas, por outro lado, o reino de Cristo permanece até hoje, 2000 anos. E qual daqueles reinos durou 2000 anos? Nenhum durou e nenhum duraria. E o reino de Cristo vai durar até ele voltar. Quer dizer, aqui na Terra, depois eternamente. Mas aqui na Terra, até ele voltar. Como diz aí no versículo 11 do capítulo 1. Agora, novamente, o ponto-chave disso tudo é exatamente no que consiste a restauração. Ok? Aí você vê aí as características da restauração. De início, mas de início, qual é uma característica da restauração? Ponto fundamental. Implica no entendimento a respeito de Jesus Cristo, o restaurador. Como? De cola, não. Fazer e ensinar o que Jesus fez. Olha, vocês estão certos, mas não é o que eu quero escutar, não. Não é o começo, não. Princípio fundamental do cristianismo. Eu estou colando aqui, ó. Batismo, irmão. É o Sim. perdão? Batismo? Perdão para a salvação? É. Batismo. Mas antes do batismo implica em conhecer a respeito de Jesus. Depois Sim. que eu conhecer e crer que eu vou me batizar. Primeira coisa é conhecer quem é Cristo. Sim, mas não, eu concordo 100%. Mas enquanto a pessoa não for batizada, não há restauração. Verdade, mas ela precisa ser ensinada para poder ela receber o perdão também. Eu vou ler aqui uma coisa, talvez vai lhe ajudar aqui. Ó. Notamos várias características da renovação dessas quase 3.000 almas. A restauração implica o entendimento a respeito de Jesus Cristo, o restaurador. Atos 2, de 22 a 36, ou seja, a pregação de Pedro. A restauração implica um coração compungido e o desejo de saber o que é necessário ser feito. 2,37, o que é? O batismo. A restauração implica ser batizado para a remissão dos pecados, para o recebimento do Espírito Santo. Atos 2, 38 e 39. A restauração implica a salvação de uma geração perversa. Atos 2, 40. E a restauração implica perseverança e comunhão. Atos 2, 42 a 47. E são as observações da restauração. Não, tudo isso está certo, mas a restauração não... A restauração inicia com a pessoa nascendo de novo. Sim, eu vou defender você, Enio, você tem toda a razão, porque eu posso ter conhecimento, mas não aderir
ao cristianismo. Eu não sou batizada e ponto. Então, o primeiro ato é o batismo. Ok. Sim, Apoiando isso, você lembra em Romanos, Paulo falou assim, ó, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, justificará por fé. Então, note bem, a restauração começa com o batismo e ela continua de fé em fé. De fé em fé. Mas tudo que... Eu me expressei errado, irmão. A restauração, eu me expressei, ela inicia com conhecer quem é Cristo e ela é confirmada com o batismo. Eu fui por essa observação do livro aqui. Sim. Não, tudo que você falou está certo, mas até porque foi tu que falaste, está aqui? Mas como a Maria Helena falou, o ponto-chave, as características da restauração, por exemplo, tem uma coisa que você não mencionou aí, Giovanni, eu não sei se você leu isso do meu livro ou não, mas uma característica da restauração que você não mencionou é, por exemplo, igreja. Igreja é uma característica da restauração, entendeu? Tudo que acontece no livro de Atos, tudo que você vê no livro de Atos, entendeu? É característica da restauração. Por exemplo, igreja. Igreja é uma característica da restauração. Os irmãos num local geográfico se unindo, inclusive se reunindo, se ajudando mutuamente, etc., etc. Tudo isso é característica a igreja é característica da restauração. E assim por diante. Tudo que você falou aí é verdade, mas sem o entendimento a respeito da restauração é um entendimento fundamental, necessário, mas enquanto você não entra, a porta da entrada para a restauração é o rei. Aliás, outros livros mostram que o Velho Testamento era sombra do Novo Testamento. Então, a restauração o corpo chegou. O corpo chegou. Há várias maneiras de falar no que consiste a restauração, mas o meu ponto é o seguinte: as características da restauração, mencionadas no livro de Atos, as características não levariam ninguém a chegar à conclusão que Jesus ia promover uma revolução no Império Romano. Uma guerra, uma revolução, destruir o Império Romano pela força. Não tem como chegar a essa conclusão analisando as características da restauração. Que é Chaves. Até porque, na época, a ideia de conquista era realizada por forças de exércitos imperiais. Sim. E considerando Jesus sendo o rei já proclamado anunciado desde o Antigo Testamento, ele tinha, sim, os seus exércitos, mas não com as armas imperiais da época. Sim. E a restauração ela só acontece mediante o batismo, porque, considerando haja o conhecimento, mas não havendo o batismo, a pessoa ainda continua debaixo do império das trevas, do domínio deste mundo. Sim. Logo não está dentro do reino restaurado. Obrigado, professor. Porque eu gosto muito de cânticos que falam de soldados de Jesus, né? Porque, na verdade, e você lembra no livro de Efésios, o livro de Efésios é um livro que mostra né, que nós somos abençoados com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo, mas uma das bênçãos, lembra, são 4 áreas da memória de ver. É a igreja abençoada, a pessoa individualmente abençoada, é a família abençoada e é o soldado abençoado, o soldado vitorioso, o soldado abençoado, armado com as armas de Cristo
certo? Lá no capítulo 6, né, parece, de Efésios. Então, na verdade, a restauração, nós temos armas, as armas da restauração são armas grandiosas. Então, no caso, o cristão que se nega a aprender, que se nega a crescer no cristianismo, ele está negando a restauração de Cristo na vida dele. Entendeu? Ele precisa de reconhecer que Cristo pagou com a morte na cruz para que haja restauração nossa. Certo? E muitas vezes eu fico pronto para a guerra quando um cristão fala, não, fulano me ofendeu, né, eu não vou mais lá, porque não sei o quê, por não sei o quê. Eu falo, você trabalha para a igreja ou você trabalha para Cristo? Você é um soldado de homens ou um soldado do restaurador? Você é um restaurado por Jesus ou restaurado pelos homens? Deixa esse negócio de lado aí, pá. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós somos testemunhos de Jesus Cristo e nós vamos abandonar por qualquer probleminha? Jesus morreu na cruz. Ele pagou, ele aguentou até o fim e nós não vamos aguentar em uma injeçãozinha de algum irmãozinho chato, de algum irmãozinho mal criado, algum irmãozinho que ofendeu a gente ou que falou alguma coisa que a gente não gostou. Porque não, nós somos discípulos de Cristo. Nós estamos no processo de restauração e nada deve impedir o nosso crescimento na restauração e propagar a restauração àqueles que não têm a restauração, certo? Ok, mais uma coisa aqui que eu gostaria de falar sobre... eu não estou vendo uma mãozinha aqui. Se você... agora, olha só. Se você... se você pensar... Aqui é só para complicar um pouco mais, hein? Só para complicar. Você sabe que Jesus falou assim, vocês vão ser minhas testemunhas, né? Certo? E então, assumindo que Jesus é o restaurador aqui no livro de Atos, certo? Você vai encaixar muitos livros aqui no livro de Atos. Aliás, todos os livros seriam encaixados no livro de Atos, se não no capítulo 28, seria logo em seguida, né? Logo que Paulo saiu da prisão, certo? Tem livros que não se encaixam mais, mas assumindo que nós seríamos testemunhas do restaurador Jesus, certo? Paulo era um restaurador. Bem, nós seríamos restaurados propagando a restauração do restaurador Jesus. Então, por exemplo, quando Paulo escreveu aos Colossenses, por exemplo, onde é que ele estava? Ele estava na prisão. Ele estava na prisão. Certo? E ele era um propagador da restauração. Então, tudo que ele escreveu aos Colossenses tem a ver com a restauração. Como é que a gente se restaura? Transbordando de pleno conhecimento da vontade de Jesus, então saber entendimento espiritual, para não sermos impedidos de sermos restaurados por falsos mestres ou por falsos ensinos. Falsos mestres seria em 1 Pedro. Mas isso aí é só para complicar ainda mais a complicação. Mas o ponto é que no livro... O que você nota no livro de Atos, a meu modo de ver, deve ser visto dentro do contexto da restauração, da propagação da restauração. Da propagação da restauração. Igreja é importantíssimo, certo? Na propagação da restauração, porque a igreja
A memória viva é um conjunto de salvos, de discípulos de Jesus, de restaurados, num determinado lugar, que se ajudam mutuamente no crescimento, na restauração, a ponto de propagarem a restauração ainda mais. Então, uma igreja não pode ficar plantada entre quatro paredes, entre aspas. Se você verificar uma coisa que você... Aqui, aí é o livro inteiro, aí você vai estudar o livro. Mas uma coisa que você nota, por exemplo, na restauração, no livro de Atos, são viagens. 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 Jesus, né? Eles vão ser testemunhas. Na restauração sempre usam armas físicas, mas a arma na restauração da igreja foi usada a palavra de Deus como arma. Sim. Não usaram armas físicas, espada e tal, mas usaram a arma, a palavra. Sim. É isso? Sim, exatamente, exatamente. A palavra é uma palavra restauradora. É a palavra restauradora. Tira da morte, como o Chaves falou, tira das trevas, põe na luz, restaura o homem a Deus. O homem estava afastado de Deus e restaura, leva o homem de volta a Deus. É como se fosse assim. Lembra, Deus não era o rei de Israel. Aí nós estou complicando um pouquinho, mas vamos lá. Deus não era o rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Deus. Não foi Saul, foi Deus. Ok? Lembra quando eles queriam um rei que foi Saul? Deus falou, eles me rejeitaram a mim como rei. Então, mas na verdade, agora a restauração é o seguinte, quem é nosso rei agora? Jesus. Deus, na pessoa de Jesus. Jesus é nosso rei, mas Jesus é Deus. Você vê lá em João. No princípio, o verbo era Deus, estava com Deus no princípio. Então, quem é Jesus? Emanuel, Deus conosco? Ué, quem é nosso rei? Ué, voltou a ser Deus. E Jesus veio aqui, certo? Restaurar, proporcionar tudo isso, de nos colocar de volta. Ele veio, inclusive, espiritualizar o reino de Israel, que era a vontade de Deus, que seria o reino dele aqui na Terra. Então, agora o reino de Deus aqui na Terra é o reino em que nós fazemos parte. E a igreja faz parte do reino, né? No sentido que a igreja nos ajuda, nos capacita, nos apoia a crescer, mas sermos súditos, fiéis do rei Jesus, assim por diante. Deixa eu ver, parece que tem duas mãozinhas, não sei quem que vem primeiro aí. Serjão, primeiro Serjão. Ok. É só um complemento, irmão, porque nós também temos Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo. As pessoas não percebem isso muitas vezes, né? Que nós temos Deus dentro da gente, nós nos movemos através do Deus que nós temos em nós, que é o Espírito Santo, que recebemos no dia do batismo. Obrigado, Sérgio. Isso aí é uma outra característica da restauração, Deus em nós. Entendeu? Uma outra característica, nós temos o Espírito Santo. O judeu não tinha o Espírito Santo. Os judeus não tinham o Espírito Santo. Nós temos. Então, Deus em nós faz parte da restauração. É uma das características da restauração. Deus está em nós através do Espírito Santo. Exatamente. É uma outra. Exatamente. Se você verificar quantas vezes o Espírito Santo é mencionado no livro de Atos, certo? O Espírito Santo em Atos. Aí faz parte, é fundamental na restauração. Aquele que morre e nasce de novo, entra no reino, recebe o Espírito Santo, teve seus pecados perdoados, agora tem Deus com ele, e etc, etc. Tudo isso faz parte da característica ou
São características da restauração do restaurador Jesus, certo? Então, a propagação da restauração. Você propaga o restaurador Jesus. Somos testemunhas de Jesus. Mas o que a gente nota no livro é coisa que apoia, são coisas que apoiam ajudam, são características da restauração. Né? E o que Jesus já tinha falado, inclusive, falou assim, ó, no 4 diz assim, e comendo com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. A promessa do Pai, que de mim ouvistes. E que é o Espírito Santo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, a presença do Espírito Santo é uma das características da restauração. Mas quem é o restaurador? É Jesus. Jesus é o restaurador. No livro de Atos, a gente nota as características da restauração. Igreja, como eu falei, é fundamental, né? É importante os restaurados. Então, quem são os membros da igreja? São os restaurados. Os restaurados. E qual o objetivo, então, de igreja no livro de Atos? O apoio aos restaurados. Um restaurado apoiando todos e todos apoiando um para um crescimento na restauração. Para um crescimento na restauração. E como eu mencionei também, viagem. Isso aí, para mim, é um espetáculo. Como é que você vai propagar a restauração se você não vai a lugar nenhum? Como é que você vai propagar a restauração se você fica entre quatro paredes com o microfone na mão? Você não propaga a restauração entre quatro paredes com o microfone na mão. Você tem que sair a campo. Tem que sair restaurando, propagando a restauração. Se você espera que todo mundo vem lá no prédio para ouvir você falar do restaurador de Jesus, pode esquecer que isso não vai acontecer, não. Você tem que ir atrás das pessoas e propagar, explicar a restauração para eles. Tem que ir atrás deles, sair a campo. Fala, Giovanni. Irmão, dentro do contexto ainda histórico, eu vejo como importante, Deus é tão sábio que Lucas foi o único não-judeu a escrever 2 livros na Bíblia e estar na Bíblia. Por que disso? Aí vem aquela tese que eu corroboro com o irmão, o objetivo de ser a defesa de Paulo. Porque se a defesa fosse feita por um judeu, e a acusação já é de judeu, ficaria muito parcial. Então, sendo Lucas um grego, médico, ele fez a investigação completa para provar para os romanos que a acusação dos judeus, onde fala em Atos 24:5, qual é a acusação? Que ele era um perturbador, promovia tumultos entre os judeus pelo mundo afora, que era o cabeça da seita dos nazarenos, e que os judeus queriam julgá-lo conforme a lei deles, os romanos. Então, Lucas provou que essa restauração física que os judeus falavam, que Paulo queria fazer, conforme Jesus também queria fazer, era mentirosa através do livro de Lucas, mostrando para os romanos quem era Jesus. Ele era um restaurador, sim, filho de Deus, no reino espiritual, não na terra. Então, provou quem era Jesus em Lucas. Em Atos, ele está provando aqui, o Lucas, para Teófilo, que Paulo é um discípulo que vai propagar essa restauração espiritual e não física. Não física. Tanto que Félix fala que não há crime contra ele, e também Agripa fala ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Sim. Paulo só apela a César porque ele viu que por aquelas autoridades judaicas não teria justiça. Os judeus mataram Jesus porque esperavam e queriam o Messias que restaurasse Israel fisicamente como o reino de Davi. Eles queriam um reino físico, na terra, como foi Davi, conquistador. Então, não aceitaram Jesus. Não, nosso Messias não pode ser esse aí que vem de reino espiritual no céu. Sim. Não queremos esse reino aí, os judeus, a autoridade. Aí vem Paulo, novamente pregando aquele reino espiritual, a restauração de Israel espiritual. Essas autoridades, elas querem até hoje a restauração de Israel fisicamente, querem reinar aqui na terra.
Interessante, obrigado. Interessante notar também, Giovanni, que os judeus, a meu modo de ver, consideravam Paulo como um traidor, porque Paulo, no início da igreja, ele era um perseguidor do cristianismo. E depois ele virou e se tornou um propagador. Meu amigo, eles consideravam Paulo um traidor. Os judeus consideravam Paulo traidor. Paulo era um PhD da lei de Moisés. E ele, então, na propagação, inclusive aos gentios, ele sabia tudo, como explicar de uma maneira... A meu modo de ver, quem escreveu Hebreus foi Paulo, exatamente pela grandiosidade da comparação, da restauração, né, que a gente nota ali em Hebreus, colocando as coisas do reino, ou tirando as coisas de Moisés, lá da lei de Moisés, e jogando no reino de Cristo, vamos dizer assim. Para mim, a pessoa mais... Se alguém fosse perguntar para mim, quem é que você gostaria que escrevesse aos judeus explicando sobre que agora as coisas da lei já não têm mais valor? Quem você proporia? Eu? Paulo. Paulo. Então, a meu modo de ver, quem escreveu o Romano, a Hebreu, foi Paulo. Porque dizem que não pode ter sido Paulo, porque o estilo do grego ali é muito elevado, diferente dos outros livros. Mas Paulo não escrevia, não era ele que escrevia. A inspiração é dele. Quem escreveu foi um que conhecia muito bem o grego, mas a inspiração é de Paulo, a meu modo de ver. Então, esse argumento não bate para mim, não. Eu corroboro com o irmão. Paulo realmente foi o exemplo de restauração de Cristo espiritual. Ele era um judeu ferrenho e foi restaurado espiritualmente, acreditando em Cristo e no reino espiritual, no reino de Deus. Muito bem, temos mais dois aí, eu não sei, acho que deve ser o João Verdun que vem agora, né? Irmão, um homem formado pelo Evangelho de fé em fé, ele prega a justiça, né? E trabalha para que o reino cresça e continue, mas dentro desse mundo religioso aí, tá tão difícil de falar que eu sou uma igreja, porque eles dizem que eu sou mais uma dessas aí que ando por aí. Mas e esses homens aí se aproveitam nas demais coisas e pregam essas demais coisas, levando as pessoas para que se deem bem nesse mundo aqui, né? Se satisfazendo. E a gente tem que se preparar muito para provar para esse mundo que é o Evangelho de fé em fé não olha para esse lado aí, olha para a alma da pessoa. Muito bem, a restauração ocorre através dos ensinos de Jesus Cristo, nos quais nós devemos ter fé, e assim recebemos a justiça de Deus, que é exatamente a restauração de fé em fé, a meu modo de ver. É a restauração de fé em fé, dentro do contexto do livro de Atos. Porque quando você é fiel, tem uma justiça. Toda vez que você é fiel, tem uma justiça. Essa justiça está dentro do contexto da restauração. Tem a ver com a restauração. Então, a meu modo de ver, é isso aí. Chaves, acho que depois é Chaves, depois acho que é Sandro, é isso? Não? Mediante a colocação do professor ainda há pouco sobre a igreja, eu pergunto, a restauração fora do âmbito da igreja, isto é, a salvação no evangelho pregado fora do âmbito da igreja? Obrigado, professor. Não, pera aí, eu não sei se eu entendi a pergunta, porque, olha só, é a igreja que propaga a restauração. Mas o meu ponto é o seguinte, muitas vezes a gente pensa que a gente fica limitado por 4 paredes e microfone na mão. Quer dizer, ali vai ajudar na restauração dos membros. Mas e a propagação para os não membros? Entendeu? Eles não vão vir ali entre 4 paredes. Você tem que ir em busca dele. Porque a restauração é o seguinte,
ela começa com o batismo, que é o início, que é a entrada no reino, a entrada na restauração é pelo batismo, é o novo nascimento. A pessoa nasceu de novo. E depois disso ela vai progredir na restauração de fé em fé. Muito bem. Agora, se você não vai em busca das pessoas que precisam ser batizadas, certo? Que são os perdidos, que não vêm no prédio, você vai limitar a restauração somente àquele grupinho restaurado que, se você explicar bem de fé em fé, eles vão crescer. Mas se eles crescerem bem mesmo na restauração, eles vão propagar a restauração e vão sair fora das 4 paredes para propagar a restauração. Não quer dizer que não deve se reunir entre 4 paredes. Por exemplo, Jesus, olha só, Jesus falou, agora vocês vão ser minhas testemunhas da restauração. Vão ser testemunhas de eu ser restaurador. Mas Jesus falou isso depois de 3 anos de preparo. 3 anos. Ele não enviou qualquer um para ser testemunha, são pessoas capacitadas e preparadas. Então um problema é assim, ó, aquele que entende bem o processo da restauração, sem dúvida alguma, vai sair a restaurar. Ok? Aí, meu modo de ver, não há como disputar isso, a meu modo de ver. Entendeu? A Sandro, depois Giovanni, né? E um ponto dentro disso que tu comentou mesmo, Anny. Então, a gente pode ver a perspectiva aí no livro de Atos. Então, as testemunhas, né, esses que saem a propagar, as testemunhas da restauração de Jesus, em outras palavras, né? Trabalhando. Uhum. Como eles saíram a trabalhar propagando a restauração. A propagação. O livro de Atos, meu modo de ver, é a propagação da restauração pelos restaurados. Isso. Aí, é nesse ponto que eu queria colocar. Então, em outras palavras, ou seja, eles vão ser testemunhas da restauração. Claro, a gente vê no descrito no livro a ação deles. Tanto é que no capítulo 1, versículo 8, Jesus diz, né? Sereis minhas testemunhas. E aí eles vão sair a semear, né? Vivendo essa restauração, logo também anunciando essa restauração. Mas olha só, vocês vão ser minhas testemunhas. Em Manaus, no Amazonas, no resto do Brasil e pelo mundo afora. Porque Jesus falou assim, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não falou, vocês vão ser minha testemunha entre 4 paredes, somente. Eu estou batendo nisso porque eu vejo um problema sério, né, de a pessoa só se reunir e depois... difícil a pessoa sair a campo, né? É difícil a gente ver pessoas saindo para propagar e visitar e sair na casa dos irmãos fracos, e na casa deles, em busca do irmão que está afastado, e pregar aos perdidos, assim por diante. A gente quase não vê isso, a gente vê mais essa reunião de 4 paredes. Então, o que acontece? Uma igreja de 4 paredes, ela tem, vamos dizer, geralmente, no máximo, 50 membros, por aí. Ela não cresce muito além de 50, mas só que ela permanece aí anos e anos e anos e anos com esse númerozinho. Porque não foram em busca das pessoas que necessitam de restauração. É claro que os membros necessitam de progredir, crescer na restauração também, mas nós temos que restaurar os perdidos também, os que estão nas trevas. Se ficarmos só entre nós, como é que vamos trazer mais, como é que vamos restaurar mais gente, né? Giovanni? Dentro que o irmão está falando, e mais a pergunta do Chaves, da restauração fora da igreja, lá em Mateus 28, 19 e 20, Deus dá duas ordens para os apóstolos e serve para nós também. Manda fazer discípulos em todas as nações, ou seja, pregar o evangelho, batizando-os. Primeiro se batiza, e depois se ensina a obedecer a tudo que ele ensinou, ou seja, a Bíblia. Primeiro batiza, depois ensina. Aí que entra o papel da igreja. A igreja somos nós. Depois de batizados, como é que vai se ensinar? Congregando e ensinando. Então, tem esses 2 papéis. Tanto se Paulo for o autor da carta de Hebreus, ele disse lá no versículo 10, 24, não deixe de congregar.
Porque Sim, o congregar e se reunir, a igreja, tem esse papel de ensinar e Sim. também de encorajar uns aos outros a permanecer no caminho. Então, nós temos que ter o equilíbrio de pregar o evangelho e congregar. Porque senão só vão sair pregando, muitos se batizam e se afastam do caminho. Não tem raiz, não tem solo, né? Então, olha bem, como você deixou bem claro, é um equilíbrio. A gente não pode somente batizar e esquecer, mas não pode também batizar e ficar só com os batizados. É um equilíbrio mesmo. Mas, infelizmente, nós ficamos mais só com os batizados. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu entendi. Não vejo nós temos nada... um curso, graças a Deus, aos sábados aqui, já rendeu 3 batismos. Estou falando para você. Temos que ir a campo também. Porque como é que você vai restaurar um perdido se você não vai em busca dele? Você tem que ir em busca dele, né? Porque ele não vem nas 4 paredes. Ele não vem. Dificilmente você consegue trazer um aí. Mas, meu amigo, se você sair, você vai conversar com muitos deles lá fora. Né? Mas se você esperar que eles venham no prédio ele escutar... Aí, e tem mais, hein? Eu não quero complicar isso, porque já deu nosso tempo, inclusive. Mas você sabe que e aqui, não adianta levantar a mão que já parei, já deu meu tempo. Então, eu vou só falar o seguinte. A reunião da igreja é reunião da igreja. A reunião da igreja é a reunião dos restaurados, para o benefício dos restaurados. Não é para o benefício dos não restaurados? Correto ou não? Ok. Uma vez eu falei isso, um pregador quase me engoliu vivo, viu? Mas dos casos, quase me engoliu. Tanto que a ceia é só para os restaurados, a ceia. Exatamente. Ok, vamos parando aqui, já deu nosso tempo. Prazer em vê-los, eu acho que é um livraço, tem muito campo ali, tem 28 capítulos, certo? Foi um prazer eu dar uma introdução, espero que tenha ajudado, né? Obrigado, eu já falei e vou repetir, mesmo eu não estando presente, eu consegui, eu mudei 2 estudos, eu emendei com outros, mas se durante a semana alguém tem alguma dúvida e eu puder esclarecer, né, a gente... Enio, uma pergunta só, Enio. Só uma perguntinha. Ok, um momentinho, por favor. Mesmo eu não estando presente no estudo, eu posso tentar responder no Zap ou no e-mail, assim por diante, ok? Fala, Sérgio. Tu vai dar o capítulo 29 de Atos para nós? Já comecei! Ok. Vou te contar. Olha, eu uma vez fiquei sem graça, viu? Num estudo meu, eu falei, olha, está em Atos 29. Aí um irmão... minha Bíblia não tem Atos 29. Aí, rapaz, fiquei tão sem graça, né? Eu achava que ele sabia que eu estava como que... Não é bem brincando, mas não está mesmo na Bíblia. A gente está escrevendo, né, Enio? Mas a restauração está sendo escrita, porque, na verdade, se a restauração começou quando Jesus subiu e vai terminar quando ele voltar, a restauração está sendo escrita, né? Verdade. Nós fazemos parte dela. Muito bem. Estamos continuando. Muito Obrigado, bem, Sandro. Obrigado, mano. Obrigado. Opa, prazer. Agradecer aí e tenha certeza, se o professor da quinta lá ele tiver uma dificuldade, ele vai recorrer lá com o sabidinho lá, não se preocupe, não. Se eu puder ajudar, será um prazer, viu? Não tenho todas as respostas, não. Obrigado, mas mano. Se eu puder ajudar, eu ajudo, viu? Como disse a dona Ivani no começo, a gente estava com saudade de você. Assim, nessa questão da quinta-feira e tudo mais, mas eu tenho procurado, né, como a gente tem conversado, pegar o bastão e tentar fazer o melhor, né, para poder edificar os irmãos e aí a gente trabalhar
dessa forma como a gente tem aprendido com você, né? Sempre baseado no contexto e uma coisa boa, assim, Enio, assim, compartilhando contigo, com os irmãos. Eu tenho feito o DBF, né? Já tem esses 3 anos aí de pandemia, e toda vez que eu tenho aquilo que eu tenho aprendido contigo nos estudos, né, nas cartas e tudo mais, nos livros, eu tento aplicar nas passagens que eu trabalho com as pessoas de fora, né, por meio do DBF. E tem ajudado muito, né, para eles poderem visualizar, para eu poder ensinar, mas também para que eles possam olhar para a Escritura e colocar sobre eles. Se caso eles não queiram, né, ao entenderem, não se submeterem à obediência ao Senhor, eles e Deus. Mas eu tenho procurado fazer a minha parte pautada dentro do contexto. Amém, porque a memória de ver o contexto dá mais força ao texto, né? Sem dúvida alguma. Sim. 2 pontos. Um sério e outro brincalhão. O sério eu agradeço a Deus por pessoas como o Sandro, né, que assumem aí, pegam o boi pelo chifre, vestem a camisa e substituem fazendo esse trabalho, que meu plano é esse, passar o bastão, né? Passar o bastão. E não é só para 1 nem 2, eu gostaria de ter muitos como o Sandro faz. Eu agradeço ao Sandro, por isso me liberou na quinta-feira. Aí na quinta-feira eu posso sair à noite para fazer exatamente, para ir a campo. Porque as minhas noites são tomadas, com exceção agora de quinta-feira. Quinta-feira é livre para mim sair a campo. E olha, quando você sai a campo, você faz várias visitas, vê várias pessoas, vai atrás de um irmão fraco, assim por diante. Esse é o ponto sério. Obrigado, Sandro. Deus abençoe você. Graças brincalhão. a Deus. Pronto, brincalhão. Dona Ivani, só está com saudade de mim, é? Eu quero ver essa saudade. Eu quero ver essa saudade de Tambaqui, no mês de julho. Quando o senhor chegar aqui, o senhor vai comer o tambaqui. Eu acho que ele nem vai querer mais, depois que ele passar uns 3 dias aqui, minha sogra, ele nem vai querer mais saber de tambaqui, eu acho. Olha. Cozido, caldeirado. Nós vamos ter... Se a senhora fizer um tambaqui ainda com amendoim, ele vai gostar mais. E coloca depois um chimarrão, tá, Ivani? Chimarrão. Em julho nós vamos chegar aí, se Deus quiser, para o CRE Amazonas, em julho, final de julho. E aí eu vou cobrar tudo isso, o tal de caboclinho. Isso. Vou cobrar um monte de coisa. Mas, olha, eu tenho teve um lugar aí em Amazônia, na casa dos irmãos aí, que eu nunca comi tanto peixe como naquele lugar lá, viu? E, nossa, que maravilha. Tinha peixe frito, peixe não sei o quê. Mas, olha, e tem essa banda... O Giovanni não sabe o que é banda de tambaqui, coitado. Ele não sabe, ele nunca viu. Aqui é o único... O peixe nosso faz... Ok, vamos terminar então, Sandro. O irmão João Verdun, para a gente fechar. Muito obrigado, mano. Muito obrigado mesmo. Amém. Deus Fique com Deus. Que Deus possa cuidar sempre do Senhor. Amém. Para vocês também. Deus abençoe cada um. Vamos orar. Eterno Pai, Santo Deus, poderoso, muito obrigado, Pai. Mais uma vez a tua igreja reunida aqui, nesse canal, nessa live, para que aprendemos juntos, Pai. Obrigado por esses homens que o Senhor tem nos dado, Pai. Nosso irmão Enio, nosso irmão Alessandro, que vai dar continuidade, que o Senhor possa usá-los continuamente, Pai, para que a tua igreja venha nos capacitar cada vez mais, Pai, para que assim como fomos restaurados, possamos levar essa restauração, caminhando, buscando essas almas onde for, Pai. Nos ajude, nos dê entendimento para que possamos conhecer muito bem o teu plano, Pai, para que venhamos a levar essa justiça, Pai, esse evangelho de fé em fé que salva, que tem poder, que somos testemunho de tudo isso que o Senhor tem feito para nós até aqui, Pai. Que o Senhor continue nos cuidando e que nós possamos, em agradecimento a tudo isso, Pai, que não tem como te agradecer, continuar te amando, não retrocedendo, mas sim como homens preparados, Pai, e mulheres preparadas para levar o teu evangelho que continua neste mundo, Pai, de trevas, já que não somos daqui, Pai, que venhamos urgentemente propagar ele cada vez mais, para que assim a tua ordem seja obedecida, Pai, e muitas almas sejam salvas.
Pedimos tudo isso, Pai, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, prazer em vê-los. Até a próxima. Valeu, Índio, obrigado. Obrigada, irmão Enio. Tchau, tchau, Luizinho. Tchau para vocês. Tchau, irmão. Tchau, Boa Enio. noite. Obrigado pela Tchau. Ô, Afonso. Tchau, seu Enio. Afonso. Tchau, tchau.